Pessoal do segundo ano, ó, o assunto da nossa aula essa semana, que a gente inicia agora, ó, progressões. Então, eu achei esse texto interessante aqui, ó, para falar com vocês, ó. Para dar movimento aos desenhos animados, uma técnica utilizada é a de flipagem. Nela é criada uma sequência com desenhos muito parecidos, em que há pequenos detalhes diferentes entre um desenho e outro e que dá aquela ideia de movimento. Uma outra informação interessante que tem aqui no texto é que eles precisam criar pelo menos 12 desenhos para cada segundo de cena em movimento. Olha só que interessante. Então, é bastante trabalhoso e tem bastante ação. Então, só para falar para vocês um pouquinho sobre sequência, e eu vou entrar aqui no assunto mais técnico da matemática, tá bom? Um outro exemplo que eu tenho aqui para mostrar para vocês, olha só, é de um teatro e aqui nós temos fileiras de cadeiras, tá vendo? Tá vendo? Então é uma sequência, a gente percebe que a cada fileira tem mais cadeiras. E aqui no livro ele fala que, olha só, na primeira fileira possui 20 poltronas, deixa eu focar bem aqui para que vocês possam enxergar. Na primeira 20 poltronas, na segunda 24, a terceira 28 e assim por diante. Então dizemos que a partir da primeira fileira, a seguinte possui 4 poltronas a mais que a anterior. E desse modo a gente pode escrever uma sequência 20, 24, 28, 32 até chegar à última fileira. Então, nós também temos sequência em diversas partes da nossa vida, de ambientes e lugares. Sequências, elas podem ser crescentes ou decrescentes, tá bom? Então, agora eu vou virar a página do livro para continuar comentando um pouquinho sobre sequência com vocês. Dando continuidade aqui na nossa aula, eu vou iniciar falando sobre progressões aritméticas. A progressão aritmética, ela é uma sequência, como essa aqui, ó, onde ele fala assim, por exemplo, tem uma pessoa vindo comprar uma passagem, ele fala, uma passagem é 4, 2 é 8, tem uma tabelinha, isso é muito comum encontrar essas tabelinhas em Xerox, né? Uma cópia é 10 centavos, 2 é 20, 3 passagens é 12, então a gente tem uma sequência, ó, e ela tem uma lógica, né? Ela cresce sempre da mesma forma, ó, de 4 para 8, aumentou 4, de 8 para 12 aumenta 4, de 12 para 16 aumenta 4. Então, a gente diz, ó, chamamos de progressão aritmética toda sequência numérica em que a partir do segundo termo, a diferença entre um termo qualquer e o seu antecessor é igual a uma constante, chamada a razão da progressão, indicada por R. Isso aqui é muito importante, copiem no caderno, ó. PA é quando a diferença entre um termo qualquer e o seu antecessor é igual a uma constante chamada de razão. Então, vamos imaginar aqui, ó, o 8 menos o seu antecessor, que é 4, dá 4. Se eu fizer 12 menos o seu antecessor, que é 8, dá 4 também. Esse 4 é a razão dessa progressão, tá bom? Que é chamada de R. É esse aumento ou diminuição que pode existir. Uma PA pode ser constante, quando elas são iguais, ó, 9, 9, 9, 9. Pode ser crescente, quando ela cresce, ó, negativo e vai para positivo. E ela pode ser decrescente, quando ela vai de um número maior para um número menor. Então, a gente vai identificar alguns termos em uma PA. Aí, eu peguei aqui no meu caderno, ó, algumas PAs para que a gente possa analisar a razão delas de acordo com o que está escrito lá no livro. Então, calcule a razão das progressões aritméticas. Eu estou percebendo que ela está aumentando, ó. Então, ela é crescente, tá? Ela do menor para o maior. Essa daqui, ó, também, porque um número negativo é pequeno e está crescendo até chegar num positivo. Para eu saber a razão, que é o que ele está pedindo, calcule a razão, eu vou pegar um termo e vou subtrair do seu antecessor
para eu descobrir qual é a razão. E para ser uma progressão aritmética, a razão tem que ser sempre igual. Se não for, não é progressão aritmética. Então, se eu pegar o 10 e subtrair do 3, dá 7. Então, essa vai ser a minha razão. Para eu ter certeza, eu vou fazer o 17, tira 10, também dá 7, ó. Então, eu tenho aqui a mesma razão. Então, eu falo que a razão dessa PA é 7. Cuidado quando a gente tem números negativos, ó. Eu vou pegar o 3, que é negativo, e vou subtrair do 7, mas o 7 também é negativo. Então, peraí, ó. Eu vou por parênteses. Tá vendo? Porque esse 10 e esse 3 não tinha sinal, então sinais iguais, mais. Então, ficou menos 3 mais 7, 4. Nesse caso, a razão aqui, ó, deu 4. Vou fazer o teste com o próximo, o 1 e o 3. Então, o 1 menos o menos 3. Vai ser 1 mais 3, que também deu 4. Nesse caso, a minha razão, então, foi 4. E se for fração, professora, a mesma coisa. Eu vou pegar o segundo e vou subtrair do primeiro. Nesse caso, não tem sinal. Tem que fazer MMC. O MMC do 2 e do 4 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1, 1. 2 tira 1, 1 quarto. Quer dizer que a razão aqui é 1 quarto. Para eu ter certeza, eu vou fazer com o terceiro e o segundo, né? 3 quartos menos meio. O MMC eu também sei que é 4. 4 dividido por 4, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1, 2. 3 tira 2, 1 quarto. Realmente a razão aqui deu 1 quarto, tá vendo? Então, eu vou deixar um exercício para vocês fazerem assim, para descobrir a razão. Todas essas são PA, porque as razões são iguais, senão não seria. Esse exercício aqui, ó, escreva uma PA de 4 termos em que o A1 é 4 e o R é igual a 9. Como assim, professora, A1? Então, vamos imaginar aquela situação lá das poltronas. Falava que na primeira fileira tinha 20, na segunda tinha 24, 28, 32, né? Então, o primeiro termo eu vou chamar de A1, tá vendo? O primeiro elemento. A1. A diferença entre o segundo com o primeiro... Opa! A diferença do segundo com o primeiro, eu descubro que é a minha razão. Nesse caso, é 4. Então, eu quero chegar à conclusão com vocês sobre os elementos. E se lá naquele livro também ele falava, deixa eu voltar aqui, que é o do último termo. Voltando aqui mostrar para vocês, ó, tá vendo? Tinha aqui, ó, ele parava no 32, quer dizer que continuava até chegar no 72. Eu vou fazer essa anotação aqui. Quer dizer, então, que a última fileira a gente chama de AN, tá? É a última, é o último elemento. Esse AN a gente chama de último termo. E ele tem N termos. Para eu saber o total, eu deveria continuar de 4 em 4 até chegar no 72 para eu ver quantos estão aqui no meio, né? Porque tem o 36, o 40, 44, 40, tem vários, até chegar no fim. Então, o N é a quantidade de termos, tá? É a quantidade de termos. Então, a gente vai fazer o quê? Depois eu vou fazer uma legenda. A gente vai tentar escrever essa PA. Então, eu vou escrever uma PA com 4 termos. Eu vou abrir um parênteses, ó, vou colocar um espacinho de 4. O A1 é 4 e a razão é 9. Então, quer dizer que vai aumentando o 9. Então, eu faço 4 mais 9, 13. Porque agora eu tô descobrindo os próximos, então eu vou somando. 13 mais 9 vai dar 22. 22 mais 9 vai dar 31. Pronto, escrevi a minha PA. Para eu ter certeza que tá certo, é só você fazer. 13 tira 4 dá 9. 22 tira 13 dá 9. 31 tira 22
dá 9. Tá vendo? Esse outro aqui, ó, ele também quer que a gente escreva uma PA de 4 termos, em que o A6, não é A6, é o A4, né, professora? O A4 é igual a menos 10 e a razão é 6, porque se tem 4 termos, como que eu vou colocar A6 aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Vamos colocar aqui. Se o A4 é menos 10, então eu vou colocar aqui. Porque daí, ó, esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3 e esse é o A4. É o elemento A. Então, aqui é o meu, vou marcar aqui também, A1, A2, A3, A4. Qual é o número, então, pessoal? Vamos pensar aqui comigo. Que eu vou colocar aqui... Que número é esse, ó, que eu vou colocar aqui? Que somado com menos 6 vai dar menos 10. Pensa comigo. Vai ser provavelmente um número negativo, né, ó? Porque eu vou pôr aqui o menos 4. Porque eu sei que menos 4 com menos 6 dá menos 10. Então, eu tenho que pensar, ó. Então, é mais difícil porque eu tô fazendo de trás para frente. Esse é facinho, é só somar. Aqui eu tô voltando para trás. A mesma coisa agora eu vou pensar aqui, ó. Que número que eu vou colocar aqui que somado com menos 6 vai dar menos 4? Então, que número que eu vou somar com menos 6 que vai dar menos 4? Peraí, agora então, pelo jeito, vai ser um número positivo, porque o resultado tá diminuindo, né? Então, eu vou colocar o quê? Aqui 2. Que 2 com menos 6 dá 4, negativo. Então, eu vou colocar aqui o número 2, ó, tá vendo? O que que tá acontecendo? Essa PA, ela é decrescente, ela é do maior para o menor, tá vendo? Da mesma forma, ó, porque eu tô voltando para trás. Que número, vou pegar até uma canetinha de outra cor agora. Que número que eu vou colocar aqui, que somado com o menos 6 vai dar 2. Que número que eu vou colocar aqui que somado... Ah, não ficou muito difícil não, vai ser o 8, né? Ó, 8 tira 6 dá 2, porque nesse caso agora eu já tô percebendo que eu tô subtraindo, né? Ó, 8 tira 6 vai dar 2. Então, tem que tomar cuidado quando as razões são negativas, porque se elas são negativas, não necessariamente eu vou somar. Eu somo se a PA é crescente. Se não, nesse caso, eu fui subtraindo. 8 tira 6, 2. 2 tira 6, menos 4. Aí, menos 4 com menos 6 acabou se tornando uma soma de números negativos, olha só. E dessa forma eu posso continuar. Eu posso escrever aqui o A7, é só eu continuar. A5, A6, A7, A8, eu posso escrever quantos elementos eu quiser, sabendo a razão. Então, esses exercícios, eles são de raciocínio lógico, tá? Tem que prestar bastante atenção. Vou deixar uma atividade aí para vocês treinarem.